A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos começando agora mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, o santo do cotidiano, como ele o denominou, que nos ensina com a sua vida, com as suas reflexões, com a obra que deixou, a caminhada junto a Deus a partir do nosso cotidiano, profissão, vida familiar, os nossos relacionamentos, detalhe por detalhe. Como ele dizia, tudo que é grande começou pequeno. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, nós crescemos na amizade com Deus, crescemos em santidade. E aqui estamos meditando as suas homilias presentes no livro Amigos de Deus. São 18 homilias de São José Maria Escrivá, já estamos na de número 16, todas as demais estão à sua disposição nas nossas playlists, aqui nas redes sociais, meditadas trecho por trecho, para que juntos cresçamos nessa relação com o nosso Deus. Acolho você que está conosco pela internet, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Você que nos vê pelo YouTube, inclusive de modo especial acompanhando a estreia, tendo aí o chat, o bate-papo à sua disposição, ou então nos acompanhando em outro horário. Você que nos vê agora pelo Instagram, pelo Facebook, receba o nosso abraço. Você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso ou ouve este podcast através do nosso Spotify. Acolho com alegria você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco nesta tarde de sábado. Estamos aqui na Rádio do Bem 102.1, todos os sábados às 4 da tarde. E se você só nos acompanha ao sábado, fica o convite para estar conosco nas noites, durante a semana, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. E agora convido você a abrir o seu coração para meditarmos mais um trecho da homilia 16, que tem essa motivação para que eu e você nos empenhemos para que todos se salvem. Hoje nós vamos ter o início, inclusive será este único episódio, com um título bem sugestivo: As almas são de Deus. As almas são de Deus. Vamos ver o que São José Maria nos diz, para que cada vez mais nós coloquemos a nossa confiança no Senhor, que nos chama a esta missão de salvação, naquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Os últimos episódios falavam deste apostolado no dia a dia que eu e você somos chamados a fazer. Agir a partir de um pensamento como o de Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus no nosso trabalho, em nossa casa, onde a gente estiver, para com isso trazermos pessoas, pescarmos pessoas para Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco aspirações de Santa Maria Eufrásia, que sejam as nossas também. Ó meu Deus, fazei que cada batida de meu coração seja uma súplica para alcançar graça e perdão para os pecadores. Que cada uma de minhas respirações seja um apelo à vossa infinita misericórdia. Que cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor. Que o alimento de minha vida seja trabalhar sem descanso pela vossa glória e pela salvação das almas. Amém. Diga o seu amém, diga o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Sim, e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 16 de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus, para que todos se salvem. Episódio de hoje: As almas são de Deus. Vamos ouvir o santo. Os outros discípulos foram com a barca
porque não estavam distantes de terra, senão 200 côvados, e tiraram a rede cheia de peixes. Põem imediatamente a pesca aos pés do Senhor, porque a pesca é dele. Para que aprendamos que as almas são de Deus, que ninguém nesta terra pode avocar a si essa propriedade, que o apostolado da igreja, a notícia e a realidade da salvação não se baseia no prestígio desta ou daquela pessoa, mas na graça divina. Jesus Cristo interroga Pedro 3 vezes, como se lhe quisesse dar a repetida oportunidade de reparar a sua tripla negação. Pedro já aprendeu escarmentado à custa da sua própria miséria. Consciente da sua debilidade, está profundamente convencido de que sobejam os seus alardes temerários. Por isso, coloca tudo nas mãos de Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E que responde Cristo? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não as tuas, não as vossas, as minhas. Porque foi Ele que criou o homem, Ele que o redimiu, Ele que comprou cada alma, uma a uma, ao preço, repito, do seu sangue. Quando os donatistas, no século V, lançavam os seus ataques contra os católicos, sustentavam a impossibilidade de que o bispo de Hipona, Agostinho, professasse a verdade, porque tinha sido um grande pecador. E Santo Agostinho sugeria aos seus irmãos na fé como haviam de replicar. Agostinho é bispo na Igreja Católica. Ele leva a sua carga de que há de prestar contas a Deus. Conheci-o entre os bons. Se é mau, ele o sabe. Se é bom, nem por isso deposito nele a minha esperança. Porque a primeira coisa que aprendi na Igreja Católica foi a não pôr a minha esperança num homem. Não fazemos o nosso apostolado. Então, como havemos de dizer? Fazemos porque Deus o quer, porque assim nolo mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O apostolado de Cristo. Os erros são nossos, os frutos do Senhor. Fantástica essa reflexão que São José Maria nos traz hoje, meu irmão, minha irmã, porque aquelas pessoas que precisam ser salvas na nossa família, elas que estão espalhadas mundo afora, assim como eu e você, nós somos de Deus. Essas almas, todas elas, que precisam ser salvas, porque o empenho é esse, Jesus veio para que todos se salvem. E a minha missão e a sua é unir a vida dele e doar a vida como ele para que todos se salvem. Mas as almas são de Deus. Você sabe, o primeiro interessado por isso é Ele mesmo. E é Ele que realiza essa obra. Isso é muito importante, essa luz que São José Maria está nos lançando, porque diante do tamanho do desafio que eu e você temos, que nós temos para salvar tantas pessoas, primeiro para perseverar na vontade de Deus e não jogar fora a nossa salvação, mas também de salvar muitas pessoas que estão distantes, que não querem saber nada de Deus, que nós não sabemos nem como começar, a gente pode desanimar achando que vai depender simplesmente do nosso esforço, da nossa boa vontade, e não é. Acima de qualquer coisa, é fruto da graça de Deus. E para isso, São José Maria vai, mais uma vez, nos levando àquela cena da pesca milagrosa, depois da ressurreição, aquela segunda pesca milagrosa que Jesus realiza. E ele chama a atenção, você depois confere aí na sua Bíblia, anote aí para você conferir, João capítulo 21, versículo 8. João 21, versículo 8. Ele diz que quando os discípulos, os apóstolos de Jesus, juntamente com Pedro, trouxeram para a margem aquela rede
transbordante de peixes, não é? Que quase se rasgava, mais uma vez o milagre aconteceu, eles colocaram aos pés do Senhor. E aqui tem um sentido bonito. Por quê? Porque a pesca é dele. Na realidade, eles humanamente tinham passado a noite toda, mais uma vez, como lá naquela ocasião no passado, e não tinham pescado nada. E agora trazem tantos peixes, mas foi Jesus quem pescou, através deles, é verdade, mas a graça foi de Deus. Quando Jesus disse, olha, joga a rede agora ao lado direito, volta lá, não desanima, ele realizou a obra. Os utilizou como meros e fracos instrumentos, mas a pesca é dele. Diz São José Maria, isto é para que a gente aprenda que as almas são de Deus, que ninguém pode trazer para si essa propriedade. Não são minhas, não são suas, são de Deus. Isso quer dizer que a missão da igreja, essa missão de anunciar a salvação, de levar, de promover através da evangelização a salvação nos corações, essa missão da igreja não se baseia no prestígio dela. Não é pelo prestígio da igreja, não é pela qualidade da igreja, não é pela capacidade da igreja, que sou eu, que é você, daquela ou daquela outra pessoa. É fruto da graça de Deus, é a graça de Deus agindo em nós. Sim, temos que colaborar com essa graça, procurar viver distante do pecado, procurar fazer o que Deus nos indica, mas o mérito não é nosso. Olha, guarda isso sempre no coração. Quando a gente acerta, é por graça de Deus. Quando a gente erra, a culpa é nossa. Mas Deus vai além das nossas falhas, vai além das nossas limitações, porque as almas são deles e mesmo com a nossa fraqueza, mesmo você que está nos ouvindo agora nesta tarde de sábado, dizendo, mas eu sou muito fraco, eu mal dou conta de me salvar pela graça de Deus, de ser fiel a Deus, como é que eu vou salvar outras pessoas? Deus vai realizar esta obra através de mim, através de você, acredite. Aqui São José Maria lembra que, inclusive, neste episódio dessa pesca milagrosa após a ressurreição, Jesus puxa uma conversa assim, meio delicada com Pedro, perguntando 3 vezes a ele se ele o amava. Você lembra? Jesus ali estava reavivando a memória de São Pedro e curando também o coração dele traidor. Não foi só Judas que traiu Jesus, os outros também fugiram. Só quem ficou lá aos pés da cruz foi São João, talvez ali sustentado por Nossa Senhora, aquele que tinha aquele coraçãozinho puro de jovem, apaixonado por Jesus, o amor veio longe, o amor permanece junto, mas os outros, todos abandonaram Jesus e Pedro negou, com todo o prestígio que Jesus deu para ele, o primeiro dos apóstolos, o príncipe, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, negou Jesus 3 vezes. Jesus, naquela ocasião, já o amou, olhou para ele, curou o coração de Pedro já num primeiro momento, com um olhar de misericórdia, mas nessa conversa, Jesus puxou a história de novo, pergunta 3 vezes, e ali Pedro vai tendo o coração curado, reconhecendo a sua fraqueza, porque ele aprendeu o quanto ele era fraco. Ele viu que aquela coisa de eu não vou deixar que façam isso com o Senhor, eu vou estar com o Senhor até o final, aquilo era um sobejo, um exagero, era um alarde audacioso e mentiroso, tanto que na hora do aperto ele negou Jesus 3 vezes. Então Pedro era consciente da sua fraqueza e por isso aprendeu a lição e colocava tudo nas mãos de Cristo. Quando ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Quer dizer, eu não sei nada, o Senhor é quem sabe. Eu não posso nada, o Senhor é quem pode. Como São Paulo diz também, tudo posso, mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você temos que ter esta consciência, meu irmão, que é Deus quem faz, apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação. Tanto que quando Pedro diz isso, Jesus lembra de que as almas são de Deus. Ele diz assim, apacenta os meus cordeiros. Ele não diz os teus cordeiros. As almas são de Deus, meu irmão. Mais do que eu, mais do que você, Deus quer salvar cada uma das pessoas que você conhece, que você ama e que você está pelejando ou deveria estar pelejando para salvar. Não são minhas, não são suas, são de Deus. Porque Ele criou o homem, Ele redimiu o homem. Você sabe o preço? O sangue do seu Filho Jesus. A gente tem que ter isso bem presente no nosso coração,
para que a gente nunca confunda achando que o que vai salvar as pessoas é a nossa capacidade, é a nossa santidade. Preste atenção, não vamos entender isso errado. A nossa santidade é importante? Pelo testemunho. Nós vamos atrair as pessoas. Como é que você diz uma coisa e faz outra? Então isso tem que ficar claro. A gente já viu que um primeiro passo é romper com o pecado, é buscar a graça de Deus, é assumir a salvação na nossa vida, é dar um bom exemplo para atrair as pessoas. E isso a gente não pode achar que não tem valor nenhum. Tem, mas porque nos tornamos assim canais da graça, favorecemos a graça, mas quem faz é a graça. E mesmo que eu e você estejamos assim, aqui e acolá, feridos, caídos, diante da nossa fraqueza, Deus não vai deixar de fazer por conta disso. Inclusive, isso aqui é um assunto muito interessante que vale depois você pesquisar, porque aqui o espaço não permite que a gente se aprofunde, mas surgiu lá no passado um pensamento bem distorcido, bem fora do que realmente o que está no coração de Deus ou na palavra de Deus dentro da igreja, aquilo que a gente chama de heresia, né? Quando alguém de repente bota na cabeça uma coisa como sendo o certo, o bom, o verdadeiro e é contrário realmente ao ensinamento de Jesus, chamado donatismo, né? Partiu da cabeça de um homem. Geralmente começa essas coisas de gente muito inteligente, que acha que é até inteligente demais e que sabe tudo, né? Então um homem chamado Donato desenvolveu esse pensamento na igreja, principalmente na região da África, e foi muito combatido por Santo Agostinho. Então, em resumo, os donatistas, entre outras coisas, eles achavam assim que a igreja era um lugar de pessoas totalmente puras e que ela só teria a sua eficácia, a sua missão de salvar, se todos na igreja realmente fossem pessoas completamente puras, que não tivessem nenhuma sombra de pecado, etc, etc, etc. E aí todo mundo que tivesse fraqueza, pecado, tinha que ser colocado para fora, etc, etc, etc. Depois aprofunda isso, pesquisa lá na internet. O que foi o donatismo? Muito bem, porém não é bem assim, porque apesar da nossa vontade, da nossa busca, nós fomos feridos pelo pecado original e nós temos muitas vezes a nossa fragilidade que acaba nos derrubando. Jesus caiu 3 vezes. Isso não quer dizer que a gente não continue tentando, não continue buscando, mas nós não podemos pensar que a igreja é esse lugar dos puros. É um lugar de pessoas que querem a pureza, que estão buscando a purificação. Não é o outro extremo. Não, a igreja é lugar de gente que não está nem aí para o pecado e peca mesmo, e Deus é misericórdia. Não, nem tanto, nem tão pouco. Não é? A igreja é como a gente podia comparar com um hospital. Então, um hospital, quem vai para lá são pessoas que estão enfermas, necessitadas, doentes. Já pensou, você vai para um hospital e pergunta, tem alguém doente aqui? Não, aqui só tem pessoas sadias. Não tem sentido. Então, Santo Agostinho teve essa clareza e defendeu essa colocação. Olha, a igreja ela é o lugar de refúgio dos pecadores. Inclusive é um dos títulos de Nossa Senhora, não é? Refúgio dos pecadores. Pecadores que querem continuar mergulhados no pecado. Não. Pecadores que querem a santidade, que buscam a santidade. Por isso que a gente não pode olhar de banda assim, você está na missa lá, muito piedoso, de repente chega uma pessoa que está na vida toda errada e você olha assim como quem dissesse, o que é que você está fazendo aqui? Você não merece estar aqui. Não, isso é um pensamento donatista, não é? Um pensamento assim de puritanismo. Não, vamos acolher. Lembra aquela conversa de Jesus, quando ele chamou o pecador Levi, né? Mateus tirou ele ali do centro do pecado, da coletoria de impostos injustos, e depois quando ele foi fazer refeição na casa de Mateus com um monte de pecador pesado que estava lá, da mesma forma que ele foi para a casa de Zaqueu, ó, Jesus procurava gente de barra pesada, não é? Então, os fariseus que tinham esse pensamento, né, bem distorcido de puritanismo, embora fosse só casca, né, fosse só superficialidade, eles condenavam essa atitude de Jesus, e Jesus disse, olha, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Então é importante ter essa clareza para você não ficar mergulhado na sua indignidade, dizer que quem sou eu para salvar alguém? Realmente, nem eu, nem você, mas Deus nos escolheu e a graça passa por nós. Então Santo Agostinho é muito interessante, já no finalzinho desse episódio, São José Maria cita que para responder essas coisas dos donatistas, né, que diziam, falavam mal de Santo Agostinho, né, atacavam os católicos,
ela vai dizer assim que ele não era digno de estar na igreja de Jesus, etc., até pela vida de pecado. Santo Agostinho veio de uma lama de pecado, aí também pesquisa depois para ver a história de Santo Agostinho, você vai ver o que é que Deus é capaz de fazer na vida de um homem pecador que se abre à sua graça. Então Santo Agostinho dizia, olha, quando vierem falar mal de mim e questionar a minha bondade, a minha santidade, para que eu seja digno, né, de evangelizar, de ser um pastor da igreja, diga assim, olha que sabedoria. Agostinho é bispo da Igreja Católica. Ele leva a sua carga de que há de prestar contas a Deus. Ou seja, ele tem a obrigação de ser bom, de ser santo, não é? Porque ele é bispo, ele é mestre de outras almas, mas isso ele vai prestar contas com Deus. Conheci-o entre os bons, ou seja, que eu saiba, ele tem sido um homem bom. Se é mau, ele o sabe. Preste atenção, porque nem eu nem você somos juízes de ninguém. Deus conhece o coração de cada um. E ele diz assim, e se é bom, diga assim, se é bom, nem por isso deposito nele a minha esperança. Porque a primeira coisa que aprendi na Igreja Católica foi a não pôr a minha esperança no homem. Meu irmão, a nossa esperança está em Deus. O seu exemplo é importante, o exemplo de boas pessoas na igreja é importante também, mas você sabe, quem está de pé, cuide para não cair. Então, nosso sustento é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Maldito o homem que confia no outro homem, está lá escrito na palavra de Deus. Então, a gente tem que ficar atento a essa compreensão, porque isso nos anima a ver que, apesar da nossa fraqueza, que nós vamos continuar lutando para que a graça de Deus nos ajude a superá-la, que a misericórdia de Deus venha em nosso auxílio, quem vai realizar a obra de salvação é Deus, porque as almas são de Deus. E encerra assim esse trecho muito lindo, São José Maria Escrivá. Nós, eu, você que está ouvindo aí pela rádio, acompanhando pela internet, que quer salvar pessoas para Deus, que quer pescar gente para Deus, nós não fazemos o nosso apostolado, não é a nossa missão. Nós estamos fazendo essa missão e devemos fazer esta missão porque Deus quer. Porque Jesus chamou a cada um de nós pelo batismo. Jesus está chamando você através desse programa, desse episódio aqui que você está acompanhando. É Deus quem quer, é Deus quem nos manda. Lembra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É um mandato de Deus. Ele está mandando, ele vai nos dar a capacidade. Inclusive, quando Jesus diz isso, ele diz, olha, muitas coisas vão acontecer, o poder vai se manifestar através de vocês. Jesus vai dando uma série de garantias, vocês vão curar pessoas que estão enfermas, enfim, aquilo que eu fiz vocês vão fazer pela minha graça, pelo meu poder. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. É uma ordem de Deus e é uma garantia que Deus nos dá. O apostolado não é meu, a missão não é minha, nem é sua. O apostolado é de Cristo. E encerra assim. Os erros são nossos, os frutos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Espero que você tenha guardado no mais profundo do seu coração esses ensinamentos. Se você se sentiu tocado pela graça de Deus, se gostou desse conteúdo, dá o seu like, dá o seu gostei. Compartilha também com outras pessoas. Se não é inscrito ainda no nosso canal, toca agora em inscrever-se, toca seguir para acompanhar o nosso perfil, o nosso canal. E sempre esteja conosco na medida do possível. Assina aí as notificações, autoriza para a gente lhe avisar quando tiver novidade por aqui. Antes de sair, reza uma Ave Maria por caridade conosco. E não esquece, todo sábado temos missa aqui na sede da nossa comunidade. Nós esperamos por você aqui conosco, frente a frente, ou acompanhando a transmissão pelas redes sociais, também pela web rádio Jesus Misericordioso e sempre todo sábado, 6 da manhã, aqui na Rádio Cultura. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe
e que Maria lhe guarde. Tchau.